amigas e amigos, estamos de volta com o programa Gestão de Negócios, porque negócio é o nosso negócio. Conforme prometido, trazemos de novo aqui, como já fizemos na semana passada, apresentando a sua empresa, o seu currículo, sabendo com quem estamos tratando agora. Chamamos de novo e agradecemos já por chegar até a nossa cidade e fazer essa gravação novamente, nessa viagem nova. Aí chamamos aí Roberto Aurélio Melo. Por favor, Roberto. Olá, Beloni. Tudo bem? Olá, amigos e amigas. É um prazer sempre estar com os amigos e na condução do Beloni. Ok, então já vamos nos acomodar aí, vamos falar um pouco, conforme a gente já tinha deixado algumas dicas no programa passado, nós vamos falar agora nós vamos entrar já na questão de o que nós temos a sugerir, o que a empresa Merrill tem para sugerir para esse novo momento, para essas novas organizações, rever o que já foi feito, o que existe, qual é a esperança que nós estamos colocando, em que ferramentas nós estamos posicionando esse nosso novo momento. É isso? Podemos começar assim, então, com quais essas ferramentas? Amigo Beloni, meus amigos e minhas amigas, nós vivemos um novo momento. Um momento que requer valores, atitudes e ferramentas que são utilizadas no dia a dia das empresas, mas nesse específico período agora em que a gente vive uma instabilidade na economia, para alguns segmentos um pouco mais afetado, outros menos, vale traduzir isso de uma maneira que esteja adequada a esse período, portanto. Eu gostaria, Beloni, se o amigo concorda, iniciar pelas atitudes. Por quê? Por que atitudes? Nós temos valores, atitudes e ferramentas. Nesse momento em que requer um cuidado muito maior nos negócios, na gestão, 3 atitudes são fundamentais. A primeira, e acima de tudo, é preservar a saúde das pessoas. Seguir as recomendações das autoridades da saúde, os protocolos sanitários que têm sido divulgados, todas as questões que envolvem esse período difícil agora que nós estamos vivendo, que é preservar a saúde das pessoas. E, em segundo lugar, preservar o caixa, porque é fundamental nesse período, e olhando para essas dificuldades que certamente cada empresa no seu negócio, segmento tem enfrentado, preservar o caixa com o cuidado que requer. E depois, mais adiante, nós vamos comentar quais são as ferramentas que a gente usa, né? E principalmente também, dentro desses 3 valores, Beloni, preservar a relação com o público interno e externo. Público interno, gestores, colaboradores, pessoas do nosso convívio dentro da empresa. E preservar a nosso relacionamento externo, com bancos, fornecedores e clientes, principalmente. Isso é fundamental e tem sido um diferencial das empresas que estão encarando esta nova realidade. Então, preservar a saúde das pessoas, preservar o caixa e preservar a relação com o público interno e externo. Muito bem. Quando falamos de saúde, né, são 2 saúdes, por sinal, né? A saúde das pessoas e a saúde financeira da organização, né? Exatamente. Dá para fazer esse link aí, né? Com certeza. Só que eu tenho falado, Beloni, amigos, que nós hoje precisamos, porque o fundamento da empresa são as pessoas. E foi fundamental nesse período mais difícil em que nós vivemos preservar a saúde dos nossos colaboradores, a saúde das pessoas que estão no nosso convívio. E a gente tem percebido que isso está surtindo um efeito. Nas empresas que a gente tem trabalhado, todas elas seguindo rigorosamente os protocolos sanitários, com todos os cuidados, a medida da temperatura, máscara, álcool em gel, muito, muito, muito bom mesmo. E ao mesmo tempo, como o Beloni falou, preservando a saúde da empresa, porque você preserva a saúde das pessoas, preserva a saúde da empresa, você tem uma organização forte. E a saúde financeira da empresa ela está muito fundamentada neste período no caixa. Só que para preservar o caixa, você precisa preservar a relação com o público interno e externo, como nós falamos, colaboradores e funcionários, e também gestores, né? O público externo, clientes, fornecedores, que foi fundamental nesse período, Beloni,
falar com os fornecedores, dizer, olha, nós vamos ter um período difícil, vamos fazer uma programação diferente, vamos... Isso é fundamental. Hoje é principalmente você conversar com as pessoas. Clientes, falar um por um, ver quais são as necessidades, o que você pode atender. Mudou muito nesse período agora, nesses últimos meses, a necessidade dos nossos clientes, mas aí é que vem a nossa interação com esse público para entender quais são as necessidades. Então, são atitudes fundamentais e que determinaram e estão determinando aí as empresas que estão ultrapassando, e eu posso afirmar aqui, Beloni, vão sair muito mais fortes desse período. Eu até, captando aí daquele que você nos trouxe aí, a questão de você enfatiza a questão do foco, né? O foco é extremamente importante, né? Se cuidar para não haver essas quedas, né? Inclusive nas pessoas, no caixa, ter foco, o indivíduo em si, foco na sua saúde, né? A empresa ter foco no seu caixa, ter foco na questão da relação com os agentes com os quais se comunica, sejam clientes, sejam órgãos municipais, estaduais, federais, como você colocou. Então, essa questão, talvez o foco, se é que existe um item mais importante, isso é difícil a gente sempre falar quando fala essas coisas, esse é mais importante do que aquele, mas o foco nas coisas, assim, é fundamental, né? O foco é determinante, e a gente tem percebido, até mesmo nas famílias, né? Quando você senta para conversar, e isso tem feito a diferença no nosso dia a dia, quando você conversa com as pessoas e coloca um foco. Olha, o nosso foco agora é preservar a saúde, temos que ter cuidado, porque não sabemos quanto tempo esse período vai durar, vamos cuidar com isso, com aquilo. E nas empresas, qual tem sido o foco, Beloni, que está fazendo muita diferença? O foco é no que gera faturamento, no que traz resultado, diminui custos, reduz perdas, retrabalho, reprocesso e melhora a produtividade. Tem sido muito favorável o ambiente empresarial agora, porque os juros caíram. Então, favorece o empreendimento com foco nos investimentos que geram resultado, seja no aumento de faturamento ou na redução de custos, melhora da produtividade. Vejo que o ambiente agora, todas as linhas que estão sendo criadas de crédito com juros que nós nunca imaginamos, né? Eu venho nos últimos 40 anos, o Beloni acompanhou junto conosco, né? 40 anos, nós nunca imaginamos que teríamos juros de 2,25 ao ano, a taxa básica, né? É lógico que você acessa no banco dependendo da credibilidade que você demonstra, que isso vem depois. Sim. Quando nós falarmos dos valores, Beloni, eu quero deixar claro aí por que algumas empresas conseguem crédito e outras não conseguem crédito. Porque ele está disponível para todos, sim, mas quem acessa e quem não acessa. Então, nós nunca vimos isso. Então, o foco agora, que o Beloni coloca muito bem, ele está em fazer investimentos que estão no seu negócio e não buscando outras situações que acabam, daqui a pouco, perdendo essa direção que você tem que ter na vida, né? Exato. Você coloca aí também que temos que entender o perfil e os desejos dos clientes. E aí você, mais adiante, diz assim, reúna sua equipe de líderes e colaboradores. Acho que essa é também uma questão de foco, né? Porque essas pessoas, às vezes, por mínima que possa parecer uma contribuição, ela pode se tornar vital, ela ser trabalhada e se tornar uma grande... Então, ter essa união da equipe, né, nos objetivos, para que essa equipe tenha o foco também direcionado. Beloni, esse é um caso e uma situação bem interessante, e eu passei por isso, porque eu costumo fazer nos clientes que a gente atende uma visita no chão de fábrica mesmo. E várias empresas que a gente fez isso que o Beloni comentou agora, com a prancheta na mão, no meio do chão de fábrica, reúne todos, e eu costumo fazer isso com frequência, diz, olha, meus amigos, o mundo mudou, a situação agora está diferente, nós temos algumas dificuldades. Quais são as sugestões? E com a planilha na mão, em branco, Beloni, impressionante. Impressionante. Eu fico impressionado e até um pouco emocionado agora. Soluções estão naquele pessoal mais simples. Eu lembro recentemente de da pessoa que trabalha na limpeza.
ela disse assim, olha, eu acho que vai melhorar bastante se fizer tal coisa. Gente, uma pessoa simples que está ali no dia a dia, junto, e ela percebe soluções. Uma pessoa que talvez não teve a oportunidade que nós tivemos de estudar, de fazer outros cursos, mas ali ela conhece mais do que nós. E você tem que respeitar isso, Beloni. Esse assunto é extremamente relevante. Nessa planilha, e foram várias empresas de segmentos diferentes, essa que eu estou citando é metal mecânica, mas teve um caso de uma empresa de alimentos também, e outras que eu faço com frequência isso, e as soluções estão ali. E aí você pergunta assim, mas por que o empresário não fez isso? Talvez porque ele está preocupado com outras coisas, envolvido em muitas situações. Então é nosso papel fazer isso e buscar na equipe as ssoluções. Exato. Até tem um termo que me fugiu o nome agora, um termo em inglês que chama walking, eu não me lembro agora, é que uma pessoa sai. Eu participei de programa numa empresa. Pode ser 2 pessoas, pode ser 3. Uma tá com a prancheta, aquele que você colocou, a outra é a que observa e tem uma que tira foto. Por exemplo, estou falando mais agora a nível de indústria, é assim, né? Sim. E é uma pessoa de fora do setor, porque ela tem um olho diferente. Aquilo que você colocou da pessoa lá pode ser da pessoa da limpeza. Ela é de um ambiente diferente, mas enxerga o outro ambiente. Ela não está insensível ao meio em que ela está. Né? Então, essa é a importância de você trazer essas ideias de fora. Né? Berlim, sabe o que essa mulher da limpeza estava observando? Os desperdícios. Deu. Veja bem, ela fala, mas tem muita perda, tem muita luva jogada fora, coisas que eu vejo que poderia ser usado, mas veja o que ela falou. Quanto dali, tu soma R$1, somado a 1000 luvas, vezes uma semana, vezes o ano, você está falando de 20, 30, 40 mil reais, e ela observando isso, mas tem coisa aqui que poderia ter se usado mais, estão jogando no lixo. Então, veja a importância de você conversar com as pessoas. A partir dali mudou todo o ambiente da empresa baseado num item que você observou de desperdício. Para esse termo em inglês aí, arrumaram um apelido, que aqui no Brasil entra no humor, assim, arrumaram que é a teoria TBC. Você já ouviu falar? Eu falo muito sobre isso. Muito do TBC e muito do STC também. Sim. O TBC, que os amigos podem achar estranho, mas é tirar a bunda da cadeira. E o STC, que é sair de trás do computador. Porque o STC tem sido muito útil ultimamente. E agora do celular, né? Do celular. O STC ele vale para as duas, tá, pessoal? Para o computador e para o celular. O C de STC é para o celular e para o computador. Porque a gente tem observado que as soluções elas estão fora do computador e fora do celular. Depois você vai para o computador para processar as informações e para o celular para buscar as informações que você precisa. Mas primeiro tem que entender como é na prática. Exato. Mas agora vamos pular para outras ferramentas. Vamos chegar lá. Os valores. Os valores, desculpe. Ferramenta também, mas que são os 3 valores. Os valores, Beloni, imprescindíveis. São coisas que a gente aprende em casa e que a gente pratica a partir do momento que você percebe essa realidade. O primeiro dos valores, e que tem sido determinante nesse período, é a integridade. Integridade é fazer as coisas certas. Integridade é você honrar com os seus compromissos. Integridade, mesmo nas dificuldades, você conversar com o teu fornecedor e estabelecer um plano de pagamento. Integridade, você cumprir com as tuas obrigações fiscais, tributárias, e se você tiver dificuldade nesse sentido, buscar quem pode auxiliar. Integridade é você ter uma contabilidade organizada. Integridade é você fazer as coisas certas. E isso tem feito uma diferença muito grande, porque a gente percebe, por exemplo, num item que mais adiante certamente surgirá, na busca do crédito. Quem não tem integridade não vai conseguir crédito. E, infelizmente, alguns podem não gostar do que eu estou falando, é a realidade. Porque quem vai emprestar, seja um banco, uma instituição financeira ou qualquer outro organismo e instituição que fornece crédito, ele vai analisar a integridade, ou seja, aquelas informações e o teu histórico. A integridade ela é fundamental porque ela determina a concretização do que você está fazendo nos teus negócios. A integridade abrange todos os segmentos da sociedade,
desde aquela formação que a gente teve em casa, que muito nós aprendemos dos nossos pais, dos nossos avós, e que hoje nós precisamos praticar. Diferente disso, eu afirmo que vai ter dificuldade. Mas também, Beloni e amigos, nós precisamos ter planejamento. Se me permite ainda só um pouquinho, quanto à Certeza. questão de integridade, eu gostei de uma outra colocação, você botou nesse texto, que é ter uma contabilidade organizada. Eu diria, dá para ampliar uma contabilidade, um sistema, seja ele lá precário, seja por planilha Excel, ou seja lá se é uma micro, pequena empresa, né? Mas de ter essas informações na mão, né? E fundamental. Fundamental. O sistema hoje integrado, lógico, como o Beloni está dizendo, dependendo do porte da empresa, você não precisa de um sistema sofisticado. Aliás, quanto menos sofisticado, melhor. Exato. O sistema, né? Porque ele não pode engessar a empresa e tomar mais recursos do que ele proporciona de resultado. Mas esse sistema integrado, ele proporciona uma contabilidade forte, uma contabilidade sustentável. Tudo se baseia na contabilidade hoje. O relacionamento externo, muitos talvez não se deram conta disso, mas com fisco, bancos e todas as entidades que hoje são reguladoras da atividade empresarial se baseiam na contabilidade. Então, aí nós falamos dos órgãos reguladores, das instituições de crédito, do governo, e o relacionamento externo da empresa se baseia numa contabilidade que está registrando os acontecimentos, os fatos, as operações que a empresa realizou. Ok. Aí, voltando agora, você já estava entrando nesse assunto, a questão do planejamento. O que é o planejamento? Como se faz esse planejamento? Olha, o planejamento, ele é fundamental. Nós estamos colocando aqui com valores fundamentais, porque planejamento é você colocar no papel e ter uma visão de futuro. Quando você reúne os funcionários, como nós falamos antes, né, você começa a planejar situações baseadas em fatos reais que acontecem no dia a dia da empresa. Tem muitos empresários, Beloni, que talvez por falta de orientação, de uma assessoria, ou mesmo que é o grande desafio nosso hoje, o planejamento, talvez chegaram na empresa hoje e não sabem se tem recursos para fazer frente às obrigações. Com o planejamento você evita tudo isso. Você enxerga a empresa num período mais longo, você estabelece metas e quando você tem meta você sabe o que e aonde pode chegar. E este planejamento, ele não é algo sofisticado, difícil, complexo, nada disso. É algo que você, ao reunir a tua equipe e entender as operações da empresa, começa a projetar e colocar no papel situações reais, situações que você consegue mensurar. O planejamento é a mensuração dos objetivos que a empresa estabeleceu. É o foco, de novo, voltando, é o foco de onde eu quero chegar, os caminhos que me levarão até lá, os percalços que podem estar ocorrendo, fazer essa análise, é isso? Perfeito, exatamente isso, porque quando você faz um planejamento e você reúne a tua equipe, você consegue entender quais são essas relações que existem com o mundo externo e o interno. Então, nós estamos nos debruçando muito agora, nesse exemplo que o Beloni está trazendo, com a equipe comercial. Hoje, o grande desafio das empresas é o comercial, porque mudou o perfil do cliente, mudou a perspectiva que o cliente tinha em relação à sua vida financeira, principalmente. Então, agora o mercado é mais seletivo. Só que existem segmentos e existem situações em que você pode, com isso, fazendo um planejamento, entender melhor quais são essas necessidades. E você começa a interagir com o público interno e o público externo de uma maneira diferente. E solidificar isso com bases, porque você estabelece metas, desdobramento de metas, e dentro daquilo que você consegue hoje, entendendo o mercado e usando a capacidade da empresa, de mudar a situação com esse planejamento. Exato. Nesse terceiro, vamos dizer assim, se podemos, nesse terceiro valor, entre os três valores, é uma questão que já vem de muito tempo, mas ela ela não está muito clara, assim, se confunde bastante, né? Inovação, assim, como é que se constrói um processo de inovação? Inovação é fundamental em tudo.
Inovar em produto, em serviço, inovar em mercadoria, inovar em processo. Inovar em atitudes, inovar em fazer diferente. A inovação ela está em todas as áreas da empresa, dos negócios, da nossa vida. O que tem feito diferença agora, nesse período que nós estamos vivendo, nesses últimos meses, é a inovação. A inovação é você entender melhor quais são as necessidades do teu cliente. Por que a empresa existe, qual o objetivo dela, qual a missão, a visão. A inovação ela está nos processos, mas ela está também no atendimento, por exemplo, está na forma diferente de você se relacionar com os clientes. A inovação está em entender um mercado que mudou. O mercado mudou e as necessidades são outras, e você precisa inovar. Inovar para fazer melhor. Não significa inovar somente criar produtos ou serviços, mas sim melhorar aquilo que você já faz. Muitas empresas estão se adaptando ao ambiente novo, enquanto que outras estão sucumbindo. A diferença está na inovação. Sim. E nós temos inúmeros exemplos de empresas que não inovaram e acabaram ficando. E as que inovaram, se adaptaram a uma nova realidade, estão crescendo e absorvendo o mercado. Alguns dos clientes que a gente atende cresceram esse ano, estão crescendo 30%, 40%. Mas o mercado não cresceu 30%, 40%. Ocorre que com a inovação que foi criada a partir desse movimento, essas empresas ocuparam o espaço que era de outros. Porque o mercado não cresceu 30%, 40%. Exato. Mas vários dos clientes que a Merlo atende cresceram 30%, 40%. Por ocupar o espaço de outros que não tiveram a mesma velocidade em entender esses mecanismos. Aliás, isso não é uma coisa desse momento, né? Aí não tem pandemia, não tem nada disso, né? Vamos dizer, os buracos, eles sempre surgiram, né? Sim. No comércio, na indústria, né? As formas de se atingir outros mercados, isso sempre existiu, né? Só que agora isso está mais latente porque bateu a porta, porque houve assim, digamos, uma queda em alguns setores, né? Então isso ficou mais visível. Mas ela sempre existiu. Empresas que se sobressaem em momentos em que está todo mundo indo bem, mas tem algumas que sobressaem a isso ainda, né? Sempre existiu, nós tivemos momentos na vida nossa, no Brasil e no mundo, do ponto de vista econômico, logicamente, muito mais difíceis do que esse. Mas foi nesse aspecto da inovação, de entender esses movimentos, é que a gente superou as dificuldades. E é lógico, a inovação, ela na prática, ela não é uma ciência exata. Você busca através do conhecimento que formou ao longo dos anos da tua empresa, com as pessoas que trabalham, com aquele grupo de gestores e colaboradores que você tem na empresa. Se me permite agora, vamos para as nossas 3 ferramentas que você coloca. Isso. Iniciaríamos com o que você coloca que é o desafio. Esse é o desafio. Por quê? Ele mexe com caixa, mexe com o orçamento, ele mexe com a vida financeira da empresa, né? E não é só a vida financeira da empresa, novamente voltando, é o grupo todo, é funcionário, é tudo. Às vezes revisões que você tem que fazer, revisão de quadro, ampliação de quadro, redução, adaptação, novas ações para alguns daquele grupo, né? É nessa ideia que você colocou? Exatamente. Nós temos muitas ferramentas que são utilizadas na gestão empresarial atualmente e como há muitos anos se desenvolvem sempre metodologias e modelos novos. Agora são 3 que são fundamentais nesse período agora em que nós estamos vivendo e quem adotou já está colhendo frutos que inclusive, Beloni, nos surpreendeu. Porque inicialmente nós pensávamos que teríamos sim dificuldade, claro, ainda existem, mas essas ferramentas acabaram trazendo um resultado ainda mais expressivo do que nós imaginávamos. A primeira delas, que é o OBZ, o Orçamento Base Zero, com gestão matricial de receitas, custos e despesas. O OBZ é uma metodologia já utilizada há alguns anos nas grandes empresas, mas qualquer empresa pode adotar. Como na família também você pode adotar ou conversar com as pessoas e estabelecer um orçamento de quanto você pode, porque o nosso ganho é limitado. Então você precisa também estabelecer quanto você vai
ter para cada, então quanto eu vou ter para o supermercado, para a farmácia, para a água, luz, telefone. E para cada um desses você atribui alguém que cuida. Nas empresas nós fazemos assim também. O orçamento base zero é você revisar toda a estrutura de pessoas, contratos, serviços, revisa tudo e estabelece quem são os gestores, quem vai acompanhar aquilo. Então nós partimos de um orçamento, abrimos ele por conta e agrupamos essas contas. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos aqui. Pessoal, vai ter alguém que vai cuidar desse grupo que envolve salários, horas extras, encargos e todos os benefícios que são oferecidos aos funcionários. Eu posso ter um outro grupo manutenção, um grupo de veículos, por exemplo, e atribui um responsável por aquilo. É impressionante o ganho que isso proporciona, porque vai ter alguém cuidando, perguntando. A gente usa o método dos porquê, né? Por quê, e São você 10? chega... São 10 ou quanto? Olha, é impressionante... Eu tinha uma de 10, para explicar acidente, por exemplo, numa empresa lá, tinha 10 porquês, você tinha que responder, pá, o que o pessoal cuidava. E é por aí mesmo, porque você tem aí 10, 11, 12 ou menos, dependendo do caso, né, Beloni? Mas impressionante. E como funciona? Você estabelece um orçamento, uma verba, ou como você achar que deva chamar isso, e atribui um responsável para cuidar daquilo. O resultado é impressionante, porque é uma gestão compartilhada, pessoas que cuidam e entendem do assunto vão desenvolvendo isso ao longo do período que foi estabelecido, e o resultado ele tem sido assim muito considerável. Novamente, voltando aqui à questão que você coloca aqui, a questão do foco no controle de custos e despesas. Isso eu tenho carregado comigo na vida, faz parte da filosofia de vida. A gente não vai bem pelo que a gente ganha, a gente vai bem pelo que a gente administra, o que a gente tem, o que a gente ganha, né? Então isso às vezes não é entendido, né? No momento que você começa a entrar menos, você tem que ter uma outra preocupação, você não pode continuar gastando a mesma coisa. Se você não consegue aumentar esse teu rendimento, né? Então eu achei muito importante essa colocação que você deu, que vale muito para a pessoa também, né? Isso é importante, Beloni, porque eu conheço pessoas que têm uma renda de R$1.000 por mês e todo mês guardam um pouco numa aplicação financeira. E eu conheço pessoas que têm uma renda de 10 mil por mês e estão devendo. Cartão estourado. Mas é assim. Isso é exatamente dessa forma que eu tenho me trazido também como pessoa, a poupança. Eu não estou falando da caderneta de poupança, mas a poupança de alguma forma. Você pode fazer ou algum investimento, ou mesmo em bancário também, por que não, né? Mas que eu encontre alguma forma de... Bom, ok, já estão nos avisando que está perto, viu? Então nós podemos deixar os outros dois aqui. Certeza. A questão do fluxo de caixa. Exatamente. O fluxo de caixa tem sido determinante porque, Beloni, amigos e amigas, com todo o período de instabilidade, ele traz também essa preocupação. Quando você faz um orçamento, ou seja, você está estabelecendo montantes, né, de receitas, custos e despesas, você faz também o fluxo de caixa, ou seja, projeta os pagamentos e os recebimentos. Esse fluxo de caixa tem sido determinante agora, porque algumas questões foram muito fortes no início agora desse período que nós estamos vivendo. Por exemplo, a questão tributária. Então, houveram várias medidas provisórias que permitiram a postergação. Então, você considera no fluxo de caixa para ter fôlego financeiro e lá na frente fazer frente a essas obrigações. Como é o caso também das obrigações bancárias. Você fez um novo contrato, renovou aquele, ampliou, buscou carência ou fez uma renegociação com o banco, considera no fluxo de caixa esse novo fluxo de pagamentos. E com os fornecedores, extraordinário, viu, Beloni, esse ganho com fornecedores, assim, algo que a gente não imaginava. Porque o fornecedor, ele está disposto a trabalhar com quem tem integridade, que é o primeiro dos valores ali. Eu acho que aqui entra, né, a questão de o que a gente tem visto em empresas de sucesso também, essa relação de que o fornecedor não é aquele cara que quer nos judiar, né?
nós temos que entender isso como uma parceria de negócio, não é isso? Exatamente. Então, veja nesse fluxo de caixa, quando a gente estabeleceu essa visão para frente, inicialmente 90 dias. E eu afirmo aqui, Beloni, pela minha experiência de 40 anos na atividade empresarial, pelo menos 90 dias você precisa ter de fluxo de caixa para frente. E depois, é lógico, até o final do ano, porque nós tivemos, por exemplo, postergação de impostos, quem está no Simples Nacional, o de março foi para outubro, abril, novembro, maio, dezembro. Então, eu preciso me preparar que essa conta vem. E a mesma coisa com bancos. Então, nós, fazendo isso, você vê com muita propriedade e objetividade quais são as medidas necessárias para fazer frente a essas obrigações. Pois é, Roberto Melo. Passa rápido, né? Eu queria deixar aqui um agradecimento todo especial à nossa equipe de produção e apoio, que nos proporcionam essa estrutura aqui para a gente fazer essa programação e a gente chegar aqui, sentar e conversar, né? E conseguir transmitir a nossa mensagem. E a você, Roberto Melo, muito obrigado por você nos trazer essas mensagens, que com certeza beneficiarão outras pessoas. E eu venho sempre naquele negócio, né? Nós somos, como seres humanos também, nós temos que ter aquele pensamento, quem sabe filosofia de vida também, de nós estamos aí também para ajudar os outros. Então, você coloca, eu já vi com tantas atividades voluntárias que você tem, mas mesmo monetariamente, porque eu sempre digo, quem trabalha tem que receber. Quem trabalha bem tem que receber bem, né? Tem as suas diferenças, né? Então eu te agradeço muito e terminar com essa que você coloca, né? Qual é o segredo do sucesso? Você coloca aqui. O segredo do sucesso é a gente obter a união, os esforços da equipe, uma equipe dinâmica e que ela está integrada nessas busca de soluções. Porque problemas todos têm, problemas as empresas vivem no dia a dia, problema faz parte da nossa vida, mas a diferença está, e o segredo do sucesso é buscar uma equipe dinâmica e consolidada, capacitada para enfrentar esses desafios. Agradeço imensamente, Beloni, aos nossos amigos e amigas que nos acompanham. Ok, obrigado mais uma vez. Obrigado, Camila, Adriano, Catiane, Alice, Anderson e Gustavo. E vocês, principalmente vocês, que estão nos acompanhando. E esperamos trazer muita coisa boa para vocês ainda. Um abraço.